agora, veja só, as saídas são saídas paliativas. Por 62 votos a 2, acho que vale pelo debate. Não vai revogar, mas vale pelo debate. Por 62 votos a 2, o Senado aprovou ontem o projeto de lei da saidinha, que prevê o fim da saída temporária de presos em regime aberto em datas comemorativas. A votação, que representa mais uma derrota para o governo, foi marcada pela grande adesão de parlamentares da base aliada, que entregaram 2/3 dos votos favoráveis à alteração. Os 2 únicos votos contrários foram de Cid Gomes, do PSB, e de Rogério Carvalho, do PT. Após ter sofrido alterações, o texto retorna à Câmara dos Deputados para nova apreciação. Porém, segundo o portal Metrópole, o presidente Lula já avisou ao ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, que se o projeto for aprovado na Câmara, ele irá vetar. Vou começar com o nosso advogado aqui, o Cristiano Vilela. Se o presidente Lula vetar, o projeto retorna para o Senado, que poderá derrubar esse veto e volta para a Câmara também, que poderão derrubar o veto do presidente e revogar a saidinha. Só uma rápida explicação: saída temporária é a possibilidade do preso que está na colônia penal agrícola sair 5 vezes ao ano. Em cada uma dessas vezes ele sai 7 dias, para frequentar cursos educativos, desempenhar atividades laborativas ou para visitar a família. Aí nas datas comemorativas se concede este benefício. Bom, eu não entendo uma coisa, ô Cristiano, quase não tem colônia penal agrícola no Brasil. Regime semiaberto é na colônia penal, um fazendão. Não tem cela, eles dormem no alojamento, tem vigilância moderada. Mas como não tem colônia penal, o cara fica em liberdade. Se ele já está em liberdade, sai para onde? Será que estão concedendo saída temporária para presos em regime fechado? Agora, pelo menos, parece que vai acabar. Qual a sua opinião sobre o benefício da saída temporária? Lembrando que não está extinto o benefício, que é o artigo 122 da Lei de Execução Penal. Não foi extinto. O que foi extinto é a saída temporária para este fim. Só vai poder sair agora para frequentar cursos. Olha, eu vejo que essa decisão, né, de ontem do Senado Federal, essa aprovação do Senado Federal, que vai ser apreciada agora novamente pela Câmara dos Deputados por conta de alteração no texto, na redação que já teria vindo da Câmara dos Deputados, eu vejo que ela é positiva. Não tem justificativa para nós mantermos esse formato de saidinha, especialmente diante de uma realidade que existe no Brasil de uma série de presidiários que não retomam, que não voltam para os presídios depois dos feriados, onde eles acabam gozando desse benefício. Isso acaba levando insegurança para a sociedade. Não são poucos também os crimes que são cometidos por essas pessoas. Então, nesse sentido, eu vejo que é uma medida que ela vem a colaborar para que o preso, ele cumpra efetivamente o período ao qual ele foi condenado, sem a necessidade ou a existência de possibilidades de diminuição da pena, sem uma justificativa efetiva disso. O que eu vejo também que é importante a gente destacar é que, se o presidente da República vetar efetivamente essa lei, eventualmente que seja aprovada pela Câmara dos Deputados, o Congresso Nacional provavelmente vai derrubar esse veto. E aí, com isso, a gente vai botar mais fogo na fogueira dessa disputa de poderes, que é uma disputa que vem ganhando as manchetes nos últimos anos, especialmente o ano passado, esse ano já caminha nesse sentido, e que não é bom para o Brasil. Então, eu vejo que, nesse caso, o governo federal, na minha visão, deveria compreender que, com 62 votos a 2, isso fica extremamente claro que se trata de algo que foi definido pelo parlamento. Não é algo que apresenta tantas divergências. Existe um consenso na sociedade para acabar com essas saidinhas. E, diante disso, eu vejo que o papel do governo federal é no sentido de, havendo legalidade, havendo constitucionalidade, cumprir esse interesse, cumprir essa que é a visão da sociedade brasileira como um todo hoje, que é pelo fim desse sistema da saidinha. O Cristiano Vilela, Daniel, ele colocou muito bem. Se o Congresso Nacional também aprovar por ampla maioria,
fica uma medida autoritária do presidente vetar. Ele vai bater de frente com a Casa Legislativa, né? Com certeza, toda vez que isso acontece, os custos políticos são altos. A gente precisa ver se, no caso de um veto, o Pacheco colocaria de volta na pauta, porque depende muito aí da priorização aí da presidência da Casa, da presidência do Senado, colocar ou não o veto, um veto presidencial em pauta. Mas eu, enfim, também enxergo isso como uma afronta ao Poder Legislativo, que é o grande representante da população brasileira. É uma maneira muito dura, muito unilateral e muito equivocada, no meu ponto de vista também, que o presidente pode fazer se ele de fato vetar, porque ele é um projeto positivo, não é perfeito, né, como o Cris falou e eu concordo, ele é só uma gotinha dentro de um oceano de problemas de segurança pública no Brasil, e eu concordo também com ele quando ele diz que a gente precisa, de alguma maneira, ter um projeto de segurança pública voltado para o longo prazo e que de fato funcione, porque o que a gente vê hoje são vários problemas, é um grande problema estrutural, na verdade, de segurança pública no Brasil, em divisão de responsabilidades, em maneiras de trabalho, maneiras de atuação de diversos agentes envolvidos com as forças de segurança pública espalhadas pelo Brasil e que precisam de alguma reforma bastante ampla e também de uma reforma penal para que a gente consiga passar a mensagem muito mais clara de que o crime não vale a pena no Brasil, o que hoje é uma mensagem totalmente oposta quando a gente tem um presidente aí que a gente sabe que não devia estar no Palácio do Planalto. Paulo Loyola, eu vejo às vezes as imagens dos presos nas saídas temporárias saindo de presídio. Eles estão saindo, viu, Cristiano? Eu vejo saindo de presídio os presos. Então, será que ele tem preso que está no regime semiaberto e permanece dentro do estabelecimento carcerário de segurança máxima ou média? Eles deveriam estar na colônia penal. Não existe colônia penal. Não existindo colônia penal, a adaptação que se faz a essa avacalhação chamada lei de execução penal é deixar o sujeito em liberdade e à noite ele dorme no presídio. Se ele já está só dormindo no presídio, ele pode visitar os parentes durante o dia. Então, saída temporária é para regime semiaberto, é quem está na colônia penal. Mas, pelo que eu estou vendo, muita gente que não está em colônia penal está presa e juridicamente está no semiaberto, mas fisicamente está no fechado. Aí a pergunta que eu quero que o Paulo Loyola comentasse é o seguinte: se tem muita gente que deveria estar numa colônia penal, no semiaberto, senão não teria saída temporária, mas continua no fechado fisicamente e obtém a saída temporária, vai ter uma dupla insatisfação. Primeiro, o sujeito tinha direito de estar numa colônia penal. A lei de execução garantiu a ele. Só que não foi construída a colônia penal. Então ele já está preso. Agora, ele não vai mais ter direito à saída temporária. Vamos olhar agora o barril de pólvora em cima do qual estão sentados os diretores de presídio. Isso aí eu não sei não, se não vai ter muita repercussão negativa dentro de presídio, muita agitação. Mas não sei se eu entendi a tua pergunta, Capês. Seguinte, o preso que tinha direito à saída temporária não tem mais. Vai ter revolta. Vai criar instabilidade dentro do estabelecimento carcerário. Será que isso não pode trazer também algum tipo de movimento de turbação dentro do presídio? Você está tirando o benefício que ele teria. E eu acrescentei a isso, ele já teria um outro benefício, que teria que estar na colônia penal, que é um fazendão. Ele não está. Ele está preso, mas juridicamente ele teria direito. O juiz fala, autoriza a progressão dele para a colônia penal. Assim que for construída uma. Então ele tem o direito, mas não tem a colônia, ele fica preso. Aí ele tem direito à saída. Agora ele vai perder a saída para visitar a família. Isso pode gerar algum tipo de agitação interna? Acho que pode gerar, inclusive porque, vamos lá, queria comentar algumas coisas aqui que foram ditas antes de eu entrar efetivamente na tua questão. Primeiro, o colega aqui, o Cristiano Vilela. Falou usou um termo, que aí se eu usar o termo incorreto, você por favor me corrija, querido, que seria um ato meio que antidemocrático do Lula vetar caso haja uma... Eu usei também, achei que eu falei assim, é autoritário. E autoritário, embora ele esteja na prerrogativa dele, o meu comentário era justamente... Aí meu comentário era justamente, eu discordo do termo autoritário, uma vez que
Isso é uma prerrogativa constitucional do presidente, é um poder constituído do presidente. Ele está nada mais do que representando o projeto político que o elegeu. E é isso que eu também queria falar um pouco, que fiquei um pouco preocupado com a fala do Daniel aqui, sobre o Lula ser um presidente que não deveria estar lá. E aí eu não sei se o Daniel se referiu, neste caso, à vontade dele, que a gente obviamente tem que respeitar aqui, ou ao processo eleitoral que levou o presidente Lula ao... Pergunta para ele, o que Não, está perguntado, e depois acho que a gente pode retornar ali. Eu tô vendo que eu só vou acho que falar enquanto opinião pessoal, eu obviamente respeito, mas me preocupa essa fala no sentido de ser interpretada como se houvesse algum tipo de intervenção ilegal na eleição brasileira. A gente precisa lembrar que o presidente Lula foi eleito democraticamente. Não, são em dois eixos, né? O primeiro é realmente de não ser a minha vontade. Isso eu acho que é bastante claro, né? Eu não gostaria que ele fosse presidente. Se dependesse de mim, ele nunca voltaria a ser presidente do Brasil. Nunca seria, nem em primeiro lugar, presidente do Brasil. Em segundo lugar, com relação ao processo que aconteceu no STF, que viabilizou a candidatura dele, que, para mim, no ponto de vista, não aconteceria em nenhum país sério, né? Um processo, uma condenação concretizada em segunda instância, ser revertida dessa forma no STF em prazos de tempo muito peculiares e de uma forma muito questionável para que viabilizasse a candidatura do presidente Lula. Esse é o meu ponto de vista. Tá, então, fique claro quando ele diz, na opinião dele, Daniel José, que o presidente não deveria estar lá, ele está criticando a decisão do STF que devolveu os direitos políticos ao presidente Lula. Ele não está criticando o processo eleitoral em si. Não estou criticando o processo eleitoral. Não, isso é importante. É importante mesmo. Eu não questiono os resultados das urnas. Paulo Loyola, na tua palavra. O sistema que a gente tem no Brasil. Perfeito. Obrigado, Paulo Daniel. É sempre bom tá debatendo aqui. Agora, sobre a questão da saidinha, obviamente, gente, isso vai gerar... Me preocupa, vou te falar pontos que me preocupam, Capês, nesse processo. Primeiro, a gente tem feito segurança pública, e o projeto da saidinha acho que tem um pouco a ver com isso. Olha a quantidade de energia, de discussão para algo que não vai tocar, arranhar o problema de segurança pública brasileira. Tá? Isso me preocupa. Isso me preocupa muito, porque a gente tem baseado a discussão política de segurança pública brasileira no desejo de vingança, né? Nas exceções, e não no que prega a política pública, a gestão pública moderna, que é um modelo baseado em inteligência, em evidências, em investigações. A gente tem um país que não consegue investigar 2/3 dos casos que ficam inconclusos. A gente tem um país cuja polícia civil, você entra numa delegacia de polícia civil, nitidamente mal tem gente ali para te atender, como é que vai ter gente para investigar? A gente tem problemas muito mais profundos de investigação sobre as grandes organizações paralelas e ilegais do país, como o PCC, como o Comando Vermelho, como as milícias, são. E eu acho que isso faz a gente fugir um pouco do problema central brasileiro, que são esses poderes paralelos atuando junto ao Estado, que causou, inclusive, muito possivelmente, a própria fuga de um presídio de segurança máxima, como a gente estava discutindo até aqui. Então, me preocupa porque justamente é isso. Assim, desconheço hoje qualquer tipo de evidência científica reconhecida dentro da academia, reconhecida por especialistas de segurança pública, sobre o efeito real do fim da saidinha sobre a segurança pública brasileira. E aí, obviamente, eu conheço os argumentos que vêm depois que eu falo isso. Não, mas se a gente conseguir evitar uma morte que seja, ok, então vamos melhorar, sim, o processo da saidinha. Vamos olhar ali, vamos entender o que está acontecendo. Por exemplo, teve um caso de saidinha que havia uma recomendação do Ministério Público, por ser um bandido de alta periculosidade, ele não deveria ter direito à saída temporária. Esse pedido foi descumprido. É uma óbvia melhoria sobre o processo. É óbvio que eu não serei contra isso. Eu sou contra a gente olhar para a discussão de maneira pontual. Outro dia estava tendo discussão sobre segurança pública e aí a pessoa fala, não, porque na minha opinião, na minha experiência, e aí não dá para fazer
gestão pública com quem grita mais, com quem fala mais. A gente precisa fazer isso baseado em evidência, a gente precisa fazer isso. E as evidências estão no sentido de que combater o crime organizado, combater esses poderes paralelos com inteligência, com investimento, com capacitação, com valorização das classes policiais, é o que vai ajudar a gente a resolver o problema de segurança pública no Brasil. Eu concordo com o Paulo Loyola. Agora, as evidências mostram que a lei de execução penal no Brasil não funcionou. Exatamente. E que a saída temporária também não funcionou. E o Congresso, democraticamente, ele que fez, claro, em 1984, essa porcaria dessa lei de execução penal, não que ela seja ruim, mas porque ela foi uma lei que o Brasil não estava preparado para implantar. Ele pode rever alguns dos seus erros. Claro que não vai resolver os inúmeros problemas, concordo com tudo que o Paulo Loyola falou, mas é alguma coisa. Pelo menos tira o direito do sujeito que vai sair para visitar a família, praticar um crime. É uma pena que mais de 90% dos presos que saem retornam e serão prejudicados.